Opa, olá, tudo bem? Vamos começar aí a aula de análise multivariada. Hoje a gente vai tratar de um tema relacionado à probabilidade, que é a parte de vetores aleatórios. Tá? Bom, nós definimos um vetor aleatório como sendo um vetor cujos elementos do vetor são variáveis aleatórias. Da mesma forma, uma matriz aleatória é uma matriz cujos elementos são variáveis aleatórias. Então, se a gente tem um vetor de variáveis aleatórias, a gente pode obter o valor esperado de uma matriz ou de um vetor, que representa a esperança desse vetor aleatório. E essa esperança vai ser a aplicação do operador esperança a cada elemento da matriz ou do vetor. Ok? Assim, nós temos que, se o meu vetor ou matriz X é uma matriz aleatória e ela tem dimensão n por p, então o valor esperado de X, denotado por E de X, é a matriz n por p de números que representam a esperança de cada elemento componente da matriz, onde cada elemento da matriz é calculado de acordo com a definição de esperança matemática. Se a variável for contínua, a gente vai tomar a integral de menos infinito a mais infinito de x, f de x, dx. E se a variável for discreta, a gente vai tomar o somatório de todas as probabilidades de x vezes a probabilidade de x. Então, essa é a definição de vetor aleatório, matriz aleatória, esperança de um vetor ou de uma matriz aleatória. Aqui tem um exemplo que foi retirado do livro do Johnson, que ele apresenta um vetor aleatório x composto pelos elementos, pelas componentes x1 e x2. Então, essas componentes são variáveis aleatórias. Tá? Nesse caso, ela é uma variável aleatória discreta. x1 assume os valores menos 1, 0 e 1, com essas probabilidades aqui, ponto 3, ponto 3 e ponto 4. E a esperança de x1 vai ser o somatório de x1 vezes a probabilidade de x1. E a gente fazendo os cálculos aqui vai encontrar que a esperança da variável aleatória x1 é 0,1. A variável x2, ela tem função de probabilidade, assumindo os valores 0 e 1, com as probabilidades 0,8 e 0,2. De modo que a esperança da variável aleatória x2 vai ser esse somatório de x2 vezes a probabilidade de x2. E eu vou encontrar que a esperança de x2 é 0,2. De modo que a esperança do vetor aleatório x é composto pelas esperanças das variáveis aleatórias x1 e x2, no caso 0,1 e 0,2. Tá? Só a aplicação da definição bem simples, ok? Dois resultados de vetores aleatórios para o caso univariado é que a soma de variáveis aleatórias, a esperança dessa soma vai ser a soma das esperanças. E a esperança de uma constante vezes uma variável aleatória x
vai ser a constante vezes a esperança de x. Essas propriedades a gente vai utilizar mais na frente. E vamos observar que se eu tenho duas matrizes aleatórias, x e y, e essas matrizes têm a mesma dimensão, tá? E sejam A e B matrizes conformáveis de constantes, então a esperança da soma das matrizes aleatórias x mais y é a soma das esperanças, esperança de x mais esperança de y. E a esperança de A vezes x vezes B, A e B matrizes de constantes conformáveis, vai ser igual a matriz A multiplicado pela esperança de x, da matriz x, vezes a matriz B. Tá? Suponha ainda que o vetor aleatório x, transposto aqui, ele é um vetor de dimensão p por 1. P por 1. Eu tenho p variáveis aleatórias nesse vetor aleatório. Então, cada elemento de x vai ser uma variável aleatória com sua própria distribuição de probabilidade marginal. As médias, as variâncias e as covariâncias vão ser definidas como segue. Ó, de um vetor aleatório. A média, se a variável for contínua, vai ser dada por essa integral. E se a variável for discreta, vai ser dada por esse somatório. Tá? Então, cada elemento do meu vetor é uma variável aleatória que vai ter média calculada dessa forma aqui. E a variância, através desse modelo aqui, né? Que a gente está trabalhando com população. E a variância vai ser dada pela integral de menos infinito a mais infinito de x menos μ ao quadrado vezes f de x dx, se a variável x for contínua e tiver função de densidade f de x. Se ela for discreta, a variância populacional vai ser dada pelo somatório de x menos μ ao quadrado vezes a probabilidade de xi. Se xi for discreta e tiver essa função de probabilidade. Ok? Bom, todas essas definições são mais ou menos esperadas. A gente já tem esses resultados intuitivamente na cabeça. A covariância populacional entre a variável i e k vai ser a esperança de xi menos mi vezes xk menos mk. Tá? Então, se xi e xk forem contínuas, variáveis aleatórias contínuas, com função de densidade conjunta f e k, então a covariância vai ser essa integral dupla de xi menos mi, xk menos mk, vezes a função de densidade conjunta dxi dxk. Tá? E no caso, se for discreto, vai ser esse somatório duplo em xi e em xk, para todos os valores de xi e xk, de xi menos mi1 e xk menos mk, vezes a probabilidade, a função de probabilidade conjunta p e k. Tá? Então, com isso a gente definiu um vetor aleatório. Os seus componentes são variáveis aleatórias, cada componente é uma variável aleatória que tem as suas funções marginais, tá? Função de densidade marginal ou função de probabilidade marginal, se for discreta ou contínua. E também, nesse caso aqui, a gente obteve a esperança
a variância e a covariância de cada variável e de cada par de variáveis, tá? Por essas definições. Tá? Uma observação que a gente faz aqui é que esse vetor aleatório x ele vai ser descrito por uma função de densidade de probabilidade conjunta, f de x1, x2 até xp. Nessa disciplina vai ser comum a gente usar a função de densidade normal multivariada que a gente vai apresentar nas aulas seguintes. Se sua distribuição de probabilidade acumulada pode ser descrita como o produto de suas marginais, então xi e xk são ditas estatisticamente independentes. Então, se a gente consegue obter a distribuição de probabilidade acumulada xi menor ou igual que esse xi pequeno e a variável xk menor ou igual que o xk pequeno. Se essa probabilidade pode ser calculada como o produto de suas marginais, então as variáveis. Então, essa probabilidade acumulada é dada pelo produto dessas duas probabilidades marginais. Se isso ocorre, a gente diz que as variáveis xi e xk são independentes. Ok? Bom, quando a gente tem duas variáveis aleatórias contínuas com densidade conjunta fi e k e densidades marginais fi e fk, a condição de independência torna-se f de ik é igual ao produto de suas marginais f de i e f de k. Tá? Se as variáveis aleatórias são independentes. Tá? A gente pode generalizar esse resultado quando a gente tem p variáveis aleatórias contínuas, x1, x2, xp, são mutualmente estatisticamente independentes se a densidade conjunta f de x1, x2, xp poder ser fatorada por suas marginais, f de x1, f de x2 até f de xp. Tá? A independência estatística ela tem uma implicação importante para a covariância, de modo que se a gente fatorar a função de densidade conjunta, isso implica que a covariância entre as variáveis é zero. Então, a covariância entre xi e xk é zero se xi e xk forem independentes. Tá? Então, se xi e xk são independentes, a covariância é zero. No entanto, a volta não é verdade em geral. Tá? Existem algumas situações onde a covariância é zero, mas as variáveis xi e xk não são independentes. A gente pode ver que nesse ponto, nessa aula, a gente está apresentando muita definição, tá? De esperança, de variância, de covariância, de vetores aleatórios e alguns exemplos simples de se realizar. Eu recomendo que esses resultados, essas definições que são apresentadas nessas notas de aula, que elas sejam passadas a limpo, com comentários, escrito mesmo num caderno, tá? Para fixar esses conceitos, tá?
e deixar eles guardados, que a gente vai utilizar esses conceitos no andar do curso, principalmente quando a gente estiver trabalhando com a distribuição normal multivariada. Tá? As médias e covariâncias do vetor aleatório de dimensão P por 1, elas podem ser estabelecidas como matrizes, ou seja, o valor esperado de cada elemento do meu vetor de médias, ele vai estar aqui nesse vetor, esperança de x, vai ser esse vetor mi1, mi2 até mi_p, aí esse mi é apresentado como negrito, mas é um vetor, tá? E muitas vezes quando a gente está falando, para dizer que esse mi negrito é um vetor, eu digo que ele é mi tio. Tá? Esse tio é para dizer que é um vetor ou que é uma matriz. Sigma tio, que é a covariância de x, é uma matriz que vai ter dimensão P por P, onde na diagonal a gente tem as variâncias e fora da diagonal as P vezes P menos 1 dividido por 2 covariâncias distintas. Tá? Porque a gente observa essa matriz de covariância sigma, que ela é P por P, ela tem P ao quadrado elementos, P vezes P elementos. Aí a gente subtrai as variâncias. Quando a gente subtrai as variâncias, a gente tem P ao quadrado menos P elementos. Aí vai sobrar as covariâncias. Mas como a covariância sigma 1, 2 é igual a sigma 2, 1, ou seja, essas matrizes triangular superior e inferior, elas são simétricas, então a gente divide por 2. Então a quantidade de covariâncias distintas na matriz de covariância sigma é dada por P ao quadrado menos P dividido por 2, ou seja, simplificando, P vezes P menos 1 sobre 2. Ok? E essa matriz de covariância, ela é definida como a esperança do meu vetor aleatório x subtraído do vetor de médias multiplicado pelo transposto x menos mi. Então, ó, a matriz de covariância sigma vai ser a esperança de x1 menos mi1, x2 menos mi2, xp menos mip, multiplicado pelo transposto x1 menos mi1 até xp menos mip. Aí a gente vai fazer essa multiplicação. O primeiro elemento vai ser x1 menos mi1 ao quadrado. O segundo elemento da primeira linha vai ser x1 menos mi1 vezes x2 menos mi2. Até x1 menos mi1 vezes xp menos mip. E assim por diante, a gente vai fazendo esse produto matricial. Tá? Que ele é descrito aqui, ó. Ele é descrito aqui. A gente faz esse produto e depois aplica o operador esperança. Com isso, a gente obtém a matriz de covariâncias sigma, ok? Da população. Tá? E ela é designada, essa matriz sigma, dessa forma que está aqui, ó. Sigma 1 é a variância de x1. Sigma 22 é a variância de x2, e assim por diante, na diagonal. Sigma 1, 2 é a covariância entre x1 e x2. Tá? Nós nos referimos ao vetor de médias mi e à matriz de covariância sigma como o vetor de médias da população e a matriz de covariância da população, respectivamente. Tem um exemplo aqui também
que é uma sequência daquele problema que a gente estava resolvendo, onde eu tinha o vetor x-til composto pelas variáveis discretas x1 e x2. Mas agora foi apresentado aqui, além das marginais que estão aqui, nessa coluna e nessa linha, a marginal de x1 e a marginal de x2, eu tenho também a distribuição conjunta P de x1, x2, aqui. Tá? Como exemplo, vamos obter a matriz de covariância para esse vetor aleatório x, que tem essa função de probabilidade conjunta P de x1, x2. Então, ó, a gente observa aqui, as médias já foram calculadas anteriormente no exemplo. Aí a gente calcula a variância, esperança de x1 menos μ1. E essa variância só depende da variável x1. E foi calculada aqui, usando a definição. Variância de x1, 0,69. A variância de x2 também só depende da marginal x2. E foi calculada aqui a variância de x2, 0,16. E a covariância entre x1 e x2, eu vou usar a função de densidade, a função de probabilidade conjunta, P de x1, x2, usando a definição. E a gente conta aqui a covariância entre x1 e x2 vai ser menos 0,08. Importante refazer esse problema, fazendo os cálculos para fixar esses resultados. Então, calculando essas medidas aqui, a gente vai ter vetor de médias 0,1, 0,2 e matriz de covariâncias dado pelas variâncias 0,69 e 0,16 e a covariância entre x1 e x2 menos 0,08. Simplesmente aplicando as definições e fazendo conta, né? Note que o cálculo de médias, variâncias e covariâncias, se a variável for discreta, envolve somatórios. Se ela for contínua, vai envolver integração. E um comentário à parte que a gente pode fazer aqui é que se o vetor de médias μ e se a matriz de covariância, variância e covariância, sigma, for conhecida, então, na distribuição normal multivariada, a função de densidade de probabilidade dela fica completamente especificada. Tá? Fica completamente definida. E se ela está completamente especificada, então, através do vetor de médias μ e da matriz de covariância sigma, então isso mostra a importância desses dois parâmetros do modelo. Até porque é um modelo de probabilidade, a distribuição normal multivariada. Aí esse modelo fica completamente especificado, a função de densidade de probabilidade fica completamente especificada e a gente não precisa mais realizar nenhuma inferência. É só usar o modelo e calcular as probabilidades, tá? A gente só iria precisar realizar a inferência se a gente precisasse obter uma amostra, estimar o vetor de médias e a matriz de covariância com base nessa amostra. Aí a gente iria precisar realizar inferências. Tá? Para separar a informação contida nas variâncias da informação contida nas covariâncias, é frequente o uso da medida
conhecida como coeficiente de correlação populacional. O coeficiente de correlação é a covariância dividido pelos desvios padrões de xi e de xk. Tá? Observe que quando a gente divide os elementos da matriz de covariância pelo desvio padrão de x1, de xi e de xk, a gente obtém uma matriz de correlação onde na diagonal eu não tenho mais variância. Eu tenho agora um vetor de uns. Só tenho um no vetor diagonal. E fora da diagonal, ao invés das covariâncias, eu vou ter as correlações. Existe uma relação, tá, entre a matriz de correlação ρ e a matriz de covariância sigma, que ela é obtida a partir de uma matriz que envolve os desvios padrões de x1, x2 e xp. Essa matriz a gente vai chamar de V elevado a 1 meio, tá? Ela, na diagonal, eu vou ter os desvios padrões e fora da diagonal vai ser zero. Tá? Então, observe, é fácil verificar que V elevado a 1 meio vezes a matriz ρ vezes V elevado a 1 meio, a gente obtém a matriz de covariância sigma. E a gente pode, a partir de sigma, obter ρ. A inversa de V elevado a 1 meio vezes a matriz sigma vezes a inversa de V elevado a 1 meio, a gente obtém a matriz ρ. Tá? Então, sigma pode ser obtida a partir de V elevado a 1 meio e ρ, enquanto ρ pode ser obtida a partir de sigma. Eu tenho essas relações, que é bom a gente também pegar um exemplozinho e exercitar isso para fixar. Tá? Aqui tem um exemplo proposto, tá? A matriz de covariâncias aqui, e ele pede para obter V elevado a 1 meio e ρ. Tá? Então, V elevado a 1 meio está aqui, a inversa de V elevado a 1 meio, tá? E tomando esse produto, ele encontra a matriz ρ. Certo? A diferença fundamental entre o uso de uma matriz de covariâncias e uma matriz de correlação é que se a gente tiver variáveis que estiverem em unidades de medidas diferentes ou houver grandes diferenças na magnitude das variáveis, é mais indicado a gente trabalhar com a matriz de coeficiente de correlação. Mas se tiver na mesma unidade de medida e tiver o mesmo nível de magnitude, então eu posso utilizar a matriz de covariância sigma. Tá? Para concluir essa aula, a gente vai falar um pouquinho aqui também de partição de vetores aleatórios. Quando que isso ocorre? Geralmente, características que são medidas em observações individuais, elas podem cair em 2 ou mais grupos. Como, por exemplo, eu estou observando medidas de variáveis que representam consumo, por exemplo, de famílias e renda de famílias. Então, tem um grupo de variáveis que está relacionado ao consumo e tem um grupo de variáveis que está relacionado à renda. E a gente pode fazer uma partição. E observe que todas essas variáveis elas são medidas para a mesma unidade amostral, para a mesma observação amostral. Outro exemplo, variáveis que representam traços de personalidade de um indivíduo e características físicas do indivíduo. Nesse caso, a gente também tem 2 grupos de variáveis
E observe que todas essas variáveis foram medidas para o mesmo indivíduo, para a mesma unidade amostral. Assim, uma forma de lidar com essas situações em que, naturalmente, as variáveis que são medidas para o mesmo indivíduo, elas formam dois grupos de variáveis, é trabalhar com esses grupos distintos como sendo subconjuntos ou partição do vetor de variáveis. Tá? Aí a gente observa que as variáveis que compõem uma partição, normalmente elas estão muito relacionadas entre si e têm relação baixa com as variáveis de uma outra partição. Em geral, a gente pode particionar um vetor aleatório x, que tem dimensão p por 1, em dois grupos, dois subgrupos, né, de tamanhos q, o primeiro, e p menos q, o segundo. De modo que o vetor de médias μ da população, ele também fica particionado em μ1 e μ2. E a matriz de covariâncias, sigma, ela é definida dessa forma aqui. Ela também vai aparecer particionada. Eu vou ter elementos de covariância da partição 1, elementos de covariância da partição 2, e eu vou ter elementos na matriz de covariância que representam a relação entre a partição 1 e a partição 2. Tá? Essa matriz de covariância ela pode ser definida dessa forma com base na partição. Tá? E esse elemento sigma 1, 2, aqui, ele vai representar as componentes de x, a covariância entre as componentes de x1 e a componente de x2. Essa matriz sigma 1, 2, ela pode não ser simétrica. Se Q for diferente de P menos Q, então ela não vai ser simétrica. Tá? Bom, aqui a gente tem uma visão global da minha matriz de covariâncias, que ela vai continuar tendo dimensão P por P. Nessa primeira componente, sigma 1, vai ser a matriz de covariância entre os Q elementos da primeira componente. Sigma 2, 2 vai ser a matriz de covariância entre os P menos Q elementos da minha segunda partição. Observe que essa primeira componente aqui, ela vai ter dimensão Q por Q, e essa segunda, sigma 2, 2, vai ter dimensão P menos Q por P menos Q. Tá? Mas a componente aqui que fala da covariância entre os elementos da primeira partição com os elementos da segunda partição, que é sigma 1, 2, ela vai ter dimensão Q vezes P menos Q. Tá? Então, quando a gente particiona o meu vetor aleatório, o vetor de médias também fica particionado e a minha matriz de covariâncias também fica particionada dessa forma como está apresentada aqui. Tá? E esse sigma 1, 2 vai conter as covariâncias entre os componentes de x1 e o componente de x2. Bom, depois de particionar e a gente obtém uma amostra, então a gente vai também observar que o meu vetor de médias amostrais, ele também vai estar particionado. Tá?
E a minha matriz de covariâncias amostrais também ela vai estar particionada dessa forma aqui. Tá? E esses são os estimadores do meu vetor de médias populacional e matriz de covariância populacional particionados. Tá? Além disso, mais uma definição que a gente vai apresentar aqui: o vetor de médias e matriz de covariância de combinação linear de variáveis aleatórias. Tá? Então, relembrando aqui, no caso univariado, a esperança de C vezes x1 é igual a C vezes a esperança de x1, que é C vezes essa esperança μ1. E a variância de C vezes x1 vai aparecer, o C vai aparecer elevado ao quadrado, variância de x1. Tá? Se eu tenho uma segunda variável x2 e constantes a e b, a covariância entre ax1 e bx2 ela vai ser dada como o produto A vezes B vezes a covariância entre x1 e x2. Tá? Aí você pode verificar essas propriedades aqui na prática e escrever ela no caderno de anotações para fixar. Tá? Agora, para uma combinação linear, ax1 mais bx2. A esperança fica A vezes μ1 mais B vezes μ2. A esperança de ax1 mais bx2. Tá? E a variância, ax1 mais bx2, ela vai ter essa esperança aqui desse termo, esse menos a média ao quadrado. A gente vai desenvolver e a gente vai encontrar que essa variância aqui vai ficar a constante A ao quadrado vezes a variância de x1, a constante B ao quadrado vezes a variância de x2, mais 2 vezes A vezes B, a covariância entre x1 e x2. Tá? Vocês podem verificar isso aí com alguns problemas. A gente vai passar uns exercícios de fixação também na lista de exercícios posteriormente. Tá? Se a gente definir C' como vetor de constantes AB, tá? Então esse vetor de constantes AB, que eu chamei de C', multiplicado pelo vetor aleatório x, então esse ax1 mais bx2 vai ser esse produto, C'x. E quando a gente toma a esperança de C'x, a gente vai encontrar C'mi. Então essa é uma das primeiras propriedades de vetores aleatórios que a gente vai fixar. Tá? Bom, se eu tenho uma matriz de covariância sigma, tá? Vamos observar que a variância entre ax1 mais bx2 é a variância de C' x vezes a esperança de x. Essa variância de C' x, ela vai ser dada por C, esse vetor de constante, C', C transposto, vezes a matriz de covariância sigma vezes C. Tá? Então, C' sigma C. Aí vai ser AB, que multiplica a minha matriz de covariâncias, vezes AB. Aí, quando a gente tomar esse produto, a gente obtém exatamente o resultado que a gente tinha anteriormente. Tá? A ao quadrado, variância de x1, B ao quadrado, variância de x2, e 2 vezes AB, covariância de x1 e x2. Tá? Então, resumindo, deixa eu ver se... Pronto, resumindo, os resultados anteriores mostram que se eu tenho uma combinação linear C'x, a média vai ser C'mi e a variância vai ser C' sigma C, onde mi é a esperança de x e sigma a covariância de x. Em geral, a gente pode generalizar isso aqui considerando
Q combinações lineares das P variáveis aleatórias. Então, eu tenho a primeira combinação linear Z1, a segunda Z2, até a qésima ZQ combinação linear. Então, eu tenho aqui uma matriz de constante C, que ela vai ter dimensão Q por Q, que está multiplicado pelo meu vetor aleatório de dimensão P por 1. Aí, com isso, eu obtive uma combinação linear C vezes X. Um conjunto de Q combinações lineares, C vezes X. Então, nesse caso aqui, observe que a média desse conjunto de combinações lineares, μz, vai ser C vezes o vetor de médias de X, e a matriz de covariância sigma vai ser a matriz de constantes C vezes a matriz de covariâncias de X vezes C transposto. Observe que anteriormente, quando a gente tinha somente uma combinação linear, apareceu C' sigma C. Agora, quando eu tenho um conjunto de Q combinações lineares, aí o resultado da matriz de covariâncias foi C, sigma X, C transposto. E aqui tem um exemplo, tá, de um vetor bidimensional, x1, x2, e a matriz de covariâncias sigma. E eu estou fazendo duas combinações lineares aqui, diferença entre variáveis aleatórias e soma entre variáveis aleatórias. x1 menos x2 e z2 vai ser x1 mais x2. Tá? Então, esse é o conjunto de duas combinações lineares, C vezes X. Aí a gente só está aplicando as propriedades aqui, fazendo o produto de matrizes. C vezes o vetor de médias, aí vai aparecer μ1 menos μ2, a média da primeira combinação linear, μ1 mais μ2, a média da segunda combinação linear. E a matriz de covariância sigma Z, ela vai ser dada por essa expressão, a matriz de constante C vezes a matriz de covariância sigma vezes C transposto. Com isso, nós temos, quando a gente toma esse produto aqui, nós temos esse resultado. Por exemplo, a variância de x1 menos x2 vai ser a variância de x1 mais a variância de x2 menos duas vezes a covariância entre x1 e x2. Aí aqui, a variância de x1 mais x2, que é essa segunda combinação linear, vai ser a variância de x1 mais a variância de x2 mais duas vezes a covariância entre x1 e x2. Tá? Então, observa que na primeira combinação linear que eu tinha a diferença, a covariância ficou subtraída. Na segunda combinação linear, que é a soma de variáveis aleatórias, a parcela da covariância ficou somada. Tá? E quando eu olho a covariância entre Z1 e Z2, eu tenho a covariância entre Z1 e Z2 vai ser a variância de x1 menos a variância de x2. Os termos relacionados à covariância se anulam. Tá? Verifique e refaça esses exemplos na prática. A gente vai concluir a aula de hoje e na próxima a gente vai começar a ter uma continuidade com problemas mais relacionados à distribuição normal multivariada. Essa primeira etapa desse curso de análise multivariada, ela está mais relacionada à probabilidade multivariada. Depois da gente ver essa etapa, a gente vai começar a trabalhar com inferência. Mas nessa aula de hoje a gente deu um resumo
dos principais resultados que a gente vai utilizar em análise multivariada. Tá? Por isso que ela é importante, essa aula de hoje. Viu? Até a próxima.